Irmãos, abram suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, de 1 a 14. Leiamos a palavra do Senhor. Vou ler em voz alta, a igreja leia, acompanhe a leitura de maneira silenciosa. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de nosso Pai, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos feitos também herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Esse texto é maravilhoso. Essa carta é maravilhosa. Eu já disse para vocês não acreditam em mim, mas Paulo escreveu essa carta para o Diogo. Ele falou, daqui 2000 anos vai nascer um cara chamado Diogo, essa carta é para ele. Vocês se beneficiam do que foi escrito para mim. É lógico que isso é brincadeira, vocês continuam não acreditando. Irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios é uma das cartas mais maravilhosas que nós temos na Bíblia. Essa carta, como muitas outras, né, ela tem aquela estrutura epistolar. Eu vou falar um pouquinho dela para vocês, já que a gente está começando a introduzir na carta aos Efésios. Ela tem a estrutura simples, né, de uma carta grega do primeiro século, tá bom? De uma epístola. Ela tem o prescrito, a parte início, antes do texto, né, principal. E ela contém, no prescrito, ela tem né, antes do escrito, ela contém o remetente, é diferente das cartas que nós escrevíamos, né, quando a gente escrevia carta. Hoje não se escreve mais carta. Mas a gente escrevia, no finalzinho, a gente colocava lá, Diogo. Lógico que você sabia quem era o autor da carta, mas se você pegasse a carta sem um envelope, você ia falar, mas quem que é que está escrevendo? Você só vai descobrir quem é que está escrevendo no final. Os gregos faziam diferente, tá? E Paulo segue essa estrutura. Primeiro ele diz, é Paulo que está escrevendo aqui, tá bom? Tem os remetentes, os destinatários. Quem são os destinatários? Os santos que vivem em Éfeso, tá? Eles são os destinatários. Depois vem uma saudação. É normal nas cartas gregas ter uma saudação. É lógico que nas cartas gregas a saudação, elas eram pagãs, né? Na carta de Paulo, ele diz, graça a vós outros e paz,
graça e paz, que é aquela saudação comum do apóstolo Paulo, que vocês conhecem. Da parte, essa graça e essa paz não vem de mim, vem de quem? Não é do Paulo, né, do apóstolo Paulo. É da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, essa saudação que ele dá. E depois, o Paulo vai fazer um hino de louvor no capítulo 1, essa parte que nós lemos do 3 até o 14, é um hino de louvor. Do 3 ao 14. Do 15 até o final do versículo 1, ele tem uma oração, e a partir do capítulo 2 ele entra no assunto da carta. Tá? Aí tem todo o assunto da carta, e depois, normalmente no corpo da carta do apóstolo Paulo, ele trata dos assuntos. Nesta carta, e algumas cartas ele faz isso também, Colossenses, por exemplo, que é uma carta irmã da carta de Éfeso, ele faz isso, que é mostrar doutrina, ortodoxia, e depois apresentar a prática, a praxis, a ortopraxia. A doutrina correta tem que levar você a agir de maneira correta. Tá? E as suas ações corretas são possíveis ou possibilitadas por causa da doutrina correta. Você só age corretamente porque você age em concordância com aquilo que primeiro Deus fez em você. E aí nós vamos para o assunto da nossa carta, tá bom? Vamos lá. Do que a carta fala? O apóstolo Paulo, como eu disse, ele já saudou, cumprimentou os efésios, chama eles, né, de santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a igreja. Tá? E ele vai falar como é que a igreja se tornou igreja, como é que isso aconteceu, como é que se deu. A graça a vós outros e paz na parte de nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E aí ele começa o seu hino de louvor. E no hino de louvor de Paulo, aqui, irmãos, nós temos uma das melhores. Na verdade, o que nós entendemos de plano da salvação, de como funciona o plano da salvação, nós encontramos aqui. Tá? Aquilo que a gente chama em teologia de pactum solutis, como que a Trindade trabalha, opera a salvação, como que a salvação acontece em nós encontramos aqui, nós temos a Trindade inteira sendo apresentada nas suas funções. Porque o pacto trinitário, irmãos, é de salvar o perdido. Internamente, intratrinitárium, como a gente chama, ela não tem diferença. A diferença está no extra, no externo, na ação externa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar aqui a respeito da nossa salvação, da sua salvação. Bendito Deus e Pai, ele vai fazer isso através de uma adoração, de um hino de louvor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa falando da parte do Pai. Como é que o Pai trabalhou? Qual é a função do Pai? Como o Pai trabalha? Qual é a parte do Pai na nossa salvação? O que o Pai fez na nossa salvação? E o apóstolo Paulo vai dizer, em forma resumida, do verso 3 ao 6, que o Pai elegeu e nos predestinou. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, Deus tem nos abençoado, o Deus Pai tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. E aí você pensa, mas que bênção é essa? E aí o apóstolo Paulo vai dizer, assim como nos escolheu nele quem? No Senhor Jesus Cristo. O Pai escolheu nele, antes da fundação do mundo, ele nos escolheu. Irmãos, nós temos muita doutrina nessa carta. Uma dos principais, ou da principal doutrina que é apresentada e defendida aqui, é a doutrina da eleição e da predestinação. Você, coloque isso na sua cabeça de uma vez por todas, você não queria Deus. Você não queria nada com Deus. Você não tinha nenhum interesse nele. Na verdade, o que você gostava mesmo de fazer era de pecar. Porque nós nascemos em pecado.
Davi diz isso. Porque eu fui concebido em pecado, fui gerado em pecado, e em pecado me concebeu. Nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós somos assim. Nós éramos assim. Nós nascemos em pecado e nós gostávamos disso. No capítulo 2, Paulo vai dizer, por que Deus precisou nos predestinar e fazer tudo isso? Porque nós estávamos mortos. Mortos em quê? Em nossos delitos e em nossos pecados. Mas Deus nos escolheu. E essa doutrina da eleição e da predestinação, ela é difícil de aceitar. Não porque ela é difícil de entender. A gente entende. A gente só não quer aceitar. Ontem tivemos aqui um bate-papo aqui com o MP sobre apologética. E aí alguém me fez uma pergunta. Eu não lembro de como era a pergunta. E eu respondi isso. E até alguém, era a Giovana, membro aqui da igreja que está congregando em Taubaté. Ela estava junto e ela falou assim, na verdade é mais duro de aceitar do que difícil. Eu falei, é verdade. Nós não queremos aceitar. Porque para nós, o fato de Deus ter nos escolhido antes da fundação do mundo, para alguns, parece ser algo injusto. Mas por que escolheu um e os outros não? Mas não é injusto. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não está cometendo injustiça com ninguém. Porque o que nós merecíamos, nascemos em pecado, e o que nós merecíamos, o que você merecia, qual é o salário do pecado? É a morte. O que você merecia era morrer e passar uma eternidade distante de Deus, no lago de fogo e enxofre, queimando por toda a eternidade. É isso que todo mundo merecia. Se Deus salvou algumas pessoas, é por graça e misericórdia. Deus foi até você. Sabe quando você lê lá no capítulo 3 de Gênesis, Adão e Eva, depois de terem pecado, se esconderam, e Deus chamando, Adão, onde você está? Indo atrás de Adão, indo ao encalço de Adão. Pois bem, eu quero dizer uma coisa para você, Deus continua indo ao seu encalço. É Ele que vai atrás de você. Você estava perdido, e não Ele. Você era a centésima ovelha. Você estava perdido. O pastor foi atrás de você. Ele te buscou. Ele escolheu antes da fundação do mundo. Não é por nada que Ele tenha antevisto. Ele olhou lá no passado, antes da eternidade, e pensou, aquele Diogo vai ter fé. Vou salvar. Se fosse assim, não precisava ter feito nada. Não precisava ter eleito. Não precisava ter introduzido fé no meu coração. Ele nos escolheu antes, assim nos escolheu, nele, em Cristo. Ele nos escolheu, mas escolheu que nós seríamos por intermédio de Cristo. Isso também estava lá, nos planos eternos, antes que o mundo existisse, antes que Adão tivesse pecado. Nós não tínhamos nada de legal. Nós não éramos os melhores dos homens. Nós não éramos os mais bonitos. Talvez você pense que você é, mas não é o mais bonito. Você não era o mais inteligente, você pode até achar que é, mas você não era o mais inteligente. Não havia nada em nós para que Ele nos escolhesse. Mas Ele olhou para nós com olhar de misericórdia antes que nós existíssemos. E Ele resolveu nos salvar, irmãos. Que coisa mais maravilhosa. Que coisa mais maravilhosa. Ele nos alcançou por graça. Nós não fizemos nada para merecer. E Ele nos alcançou. Ele foi até nós, Ele nos chamou, nos trouxe o nosso conhecimento cativo a Ele. Nos deu vida em Cristo. Ele fez isso por mim e por você. O alívio dessa verdade deveria ser tão avassalador que nós jamais deveríamos fechar a nossa boca. E as nossas atitudes jamais deveriam ser outras senão de adoração a esse Deus tão grandioso que nos salvou, que nos elegeu em Cristo, que é o capitão da nossa salvação. Antes da fundação do mundo, você não tinha feito nada, tá? Você não tinha feito nada. Nada para que Ele olhasse e nem faria nada.
Antes da fundação do mundo, para que Ele nos elegeu? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle. Nós não conseguimos isso por conta própria. Você não consegue ser santo e irrepreensível. Está além da sua capacidade, além das suas forças. Jamais você vai conseguir fazer isso. Mas é por causa de graça, irmão, de misericórdia. Através daquilo que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Que Ele nos elegeu para sermos santos. Ele já olha para nós hoje e nos enxerga santos. Não por causa da nossa santidade, mas pela santidade que é em Cristo. Ele nos considera justos, não pela justiça que é em nós, mas a justiça que é atribuída a nós, justiça de Cristo. E Ele iniciou um processo em nós de santificação, para que nós sejamos cada dia parecidos com Ele. Jesus fez isso por você. Que coisa gloriosa. Que Deus maravilhoso. E em amor, foi por amor. Por amor. Gente, nós não éramos os mais amáveis dos homens. Mas Ele nos amou. Que coisa gloriosa, Ele nos amou. Que Deus diferente, que Deus único. Que Deus é esse que ama aqueles que o odeiam. Que ama os seus inimigos. Porque você e eu, nós éramos inimigos de Deus. Você era inimigo de Deus. E mesmo assim Ele te amou. O que você faz com o seu inimigo? Normalmente você faz. Você odeia de volta. Mas em vez de ódio, Ele nos deu amor. E em amor nos predestinou para ser dEle. Irmãos, nós somos de Deus. Nós somos possessão eterna de Deus em Cristo. Nós pertencemos a Ele. Nós somos feitos para Cristo. Nós somos dEle. Que coisa maravilhosa. Nós somos propriedade particular. Povo exclusivo. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva. Imagina, você pertence a Deus. E depois Ele vai dizer qual é a prova de que nós pertencemos a Deus. Está lá no final, que eu não quero chegar lá antes da gente percorrer todo o caminho. Você pertence a Deus. Como que você pode, como que eu posso querer outra coisa? E a gente é seduzido por outras coisas. Sexo, amizades, jogatina, dinheiro, bebidas, drogas e outras. Como que você pode, se você tem a coisa mais gloriosa do mundo, você pertence a Deus, você é dEle. Nos predestinou para Ele, para o quê? Imagina, irmãos, você é filho de Deus, Ele te adotou em Cristo. Você é filho de Deus. Antes nós éramos filhos da ira. Nós mentíamos e éramos filhos do diabo. Mas Ele nos pegou, nos adotou e nos fez filhos dEle. Nós somos filhos de Deus. Você é filho, você é filha de Deus. Você não é filho de qualquer pai, não. Você é filho de Deus. Que Deus glorioso. Você pegaria qualquer pessoa, um mendigo na rua, levaria para sua casa, daria um banho nele, colocaria roupa nova e falaria, vou te adotar, você faria isso? Você falar que sim, parabéns. Mas Deus fez isso comigo e com você. Nos pegou, nós éramos inimigos dele. Nos deu um banho, nos lavou no sangue de Cristo. Nos colocou vestes de justiça. E nos fez filhos dele. Colocou o nome dele em nós. Nós somos propriedade exclusiva dele. Através de Cristo. Cristo nos adotou como irmãos e por consequência, nos fez filhos de Deus e Ele nos aceitou como filhos. Ele nos predestinou para sermos filhos dEle. Por meio de Jesus Cristo, segundo o quê? Quem é que obrigou Deus a fazer isso? Quem chegou lá e falou, faz assim? Quem foi o seu conselheiro, em outro texto bíblico diz? Quem deu a ele primeiro para depois pedir de volta? Ninguém. Ele fez isso
segundo o beneplácito da sua vontade. E ele fez tudo isso, irmãos, para o louvor da sua glória. Essa expressão para o louvor da sua glória, nós vemos em cada final de sessão. A parte que ele fala do Pai, para o louvor da sua glória. A parte que ele fala do Filho, para o louvor da sua glória. E do Espírito Santo, para o louvor da sua glória. Tudo para o louvor da glória dele. Sabe por quê? Porque ele merece todo o louvor e toda a glória. Se ele ama alguém mais do que ele próprio, ele é idólatra. Ele não pode adorar outra pessoa. Ele não pode amar você mais do que ele se ama. Porque se ele fizer isso, ele quebra o mandamento dele. Ele se ama mais e ele fez tudo isso. E ele tem que se amar mesmo. Quem tem mais glorioso? Quem é mais glorioso do que ele? Ele fez isso tudo para o louvor da sua glória e de sua graça, favor imerecido. Você não fez nada para ser salvo. Você não queria Deus. Você não faz nada para ser salvo. Eu já contei essa história há muito tempo atrás, há mais de 20 anos atrás. Eu cortava o cabelo numa irmã da nossa igreja lá em Caçapava. E aí, na capital, né? Lá em Caçapava, essa foi só para descontrair. Mas eu cortava o cabelo lá, e aí a irmã da igreja falou assim, eu não era nada, só irmão. Irmão Diogo, perguntaram para mim, o que eu faço para ser salva? E eu pensei comigo, Diogo, pensei comigo, misericórdia, lá vem. E aí eu falei, e o que você respondeu? Ela falou, eu respondi que eu oro, que eu jejuo, que eu dou o dízimo, que eu leio a Bíblia, que eu vou aos cultos. E aí ela terminou, eu acertei, né? Falei, errou. Errou completamente. Você não fez nada para ser salvo. A salvação é pela graça. Pela graça nós somos salvos. Paulo vai dizer isso lá no capítulo 2. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto, tanto a graça como a fé, e o isto junta as duas coisas, tá? O touta no grego tem a capacidade de juntar essas duas coisas. Ele junta as duas coisas. Tanto a graça quanto a fé são dons de Deus. Não pelas obras, você não é salvo pelas obras, para que você não possa se gloriar. Porque Deus nos criou em Cristo Jesus para fazer boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Você não faz nada para ser salvo, nada dessas coisas, orar, jejuar, dar dízimo, nada disso te salva. É a graça que te salva. É a graça que te alcança, pela graça, pelo favor imerecido. Você não mereceu. Se você merecesse, não era graça, era salário. Você não mereceu, eu não mereci. Nós não merecíamos. Mas Ele foi lá em Cristo e nos atraiu, nos trouxe para junto dEle, nos fez filhos dEle, nos tirou das muitas águas, nos colocou sobre uma rocha e agora nós estamos firmes. Eu e você somos assim, eu e você estamos nessa condição, filhos de Deus, pela graça. Pela graça. Paulo continua, que Ele concedeu gratuitamente no amado. Só recebemos tudo isso, e recebemos e usufruímos de tudo isso por causa do amado. E agora Paulo vai falar do nosso Salvador. Está glorioso até aqui. Está muito glorioso. Ele vai falar agora do Salvador. Irmãos, o Espírito Santo nos leva ao Salvador. Agora ele vai passar para a segunda parte. O que o Filho fez? Qual é a parte do Filho? O Pai nos predestinou, nos elegeu, nos adotou, doutrina da adoção. Somos filhos. Gente, ser filho não é pouca coisa, não. Somos filhos e co-herdeiros com Cristo. Você herda tudo que é dele. Imagina, você usufrui junto com Cristo de todas as coisas. Por isso que quando a Bíblia fala que Cristo reina, ela sempre diz que nós reinamos junto. E reinaremos com Ele por quanto tempo? Para sempre. Que coisa gloriosa. Que coisa gloriosa. No qual, no amado, né? Nós temos a redenção, nós estávamos mortos, você e eu, éramos pecadores, miseráveis,
malditos. Se Deus nos lançasse no inferno, Ele seria totalmente justo, totalmente bom, totalmente amável, porque o que o bom faz, o juiz bom, ele faz o quê? É aquele que libera todo mundo que está sendo processado lá, ele libera? Ou é aquele que condena o culpado e absolve o inocente? Não é esse o juiz justo? Motoqueiro selvagem. Veja, o justo Deus nos redimiu. Irmãos, Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Deus, a Trindade, ela não fez de conta que você não tinha pecado, não foi assim que aconteceu. Deus falou assim, olha, eu escolhi salvar esse pessoal aqui, e eu vou fazer de conta que eles não pecaram. Não foi isso. A justiça diz, a Bíblia diz, Deus falando, maldito juiz, que absolve o culpado e condena o inocente. Aos olhos de Deus, isso é execrável. Deus não poderia fazer isso. O pecado tinha que ser pago. Alguém tinha que sofrer. Alguém tinha que morrer. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Alguém tinha que morrer. A dívida nossa era altíssima. Por isso que Jesus, quando conta sobre o perdão, lá em Mateus 18, ele compara a um homem que devia 10.000 talentos, uma dívida impagável. Era absurda essa dívida, era dívida sua, era minha dívida, não tinha como pagar. 10.000 talentos, irmãos, era mais dinheiro que rodava no Império Romano em um ano. Imagina um trabalhador, imagina um cara que recebe um salário mínimo. Quando é que ele tem condições de pagar imagine uma dívida dessa? Mais dinheiro que rodava no Império Romano em um ano. Imagina, nunca. Na verdade, ele teria que viver milhares e milhares e milhares de anos para poder pagar essa dívida. Era impagável. Essa era a nossa dívida. E não era milhares e milhares e milhares de anos, era uma eternidade. Porque Deus, irmãos, Ele pune de acordo com a ofensa recebida. E o seu pecado e o meu pecado é uma ofensa contra a santidade infinita de Deus. E uma ofensa infinita pede um castigo infinito. Era isso que você devia. E eu não podia pagar sua dívida. Se eu chegasse para Deus e falasse, vim pagar a dívida do meu filho André, Deus ia falar o que para mim? Paga a sua primeiro, depois a gente conversa. Foi preciso, quem é que tinha dinheiro para pagar essa dívida? Quem é que tinha justiça suficiente para pagar essa dívida? Só Deus tinha. Então Deus, o Filho, Ele veio, pagou a nossa dívida, morreu a nossa morte, foi despedaçado na cruz, o que deveria ter acontecido conosco. Sangue santo, santo como nenhum outro foi derramado, sangue de Deus foi derramado no Calvário naquele dia, para pagar a minha e a sua dívida, como Ele era totalmente justo, e como Ele é Deus em forma humana, Ele era Deus em forma humana, Ele pode pagar toda a nossa dívida. Ele nos redimiu, na qual nós temos a redenção, pelo sangue. Irmão, sangue foi derramado por causa de você. Sangue foi derramado por minha causa. Sangue de Deus, sangue santo, sangue do único indivíduo no mundo que era justo, que era santo, que era puro. Foi derramado por minha causa, por sua causa. Como não se comover diante disso? Como Deus foi misericordioso, como Deus fez algo tão grande, só Deus mesmo fazer algo assim. Ele é diferente de todos nós. Paulo fala, pode ser que alguém se anime e morrer pelo justo, mas ele morreu por injustos, por mim e por você. A remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça, porque Ele é rico em graça. Não é pouca graça, não, é rico em graça. John Newton, aquele
aquele compositor de uns hinos mais lindos que existe, Amazing Grace. Ele era um traficante de escravos, um homem terrível, matou centenas de milhares de escravos. Talvez eu tenha exagerado, alguns milhares de escravos. Um dia ele, quando foi convertido, ele sofreu um naufrágio e Deus o poupou. E por causa disso, mudou a vida de John Newton. Ele foi o tutor, pastor de William Wilberforce, o camarada que conseguiu acabar com a escravidão no mundo. Porque ele encerrou a escravidão na Inglaterra, ele conseguiu, 10 anos, ele conseguiu encerrar a escravidão na Inglaterra. E quando a Inglaterra terminou a sua escravidão, ela obrigou todos os reinos que faziam comércio com ela a extinguir a escravidão no Brasil, inclusive, é decorrência disso. Mas Dom Newton disse, uma vez, eu sou um grande pecador e Jesus é um grande salvador. Para grandes pecadores, só o maior de todos os salvadores. E Ele é Jesus. Ele nos salvou. A remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente. Essa graça de Cristo foi derramada, a ideia de derramar graça, abundantemente, é uma chuva de graça, é um dilúvio de graça, sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando, e note aqui o nos. Paulo está falando dos judeus, tá? Ele está falando dos judeus, existe uma diferenciação aqui de judeus e gentios no texto, mas depois ele vai falar que isso aqui se desdobra para nós, tudo que diz respeito aos judeus, também diz respeito aos gentios, tá? Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Irmãos, Deus revelou para nós o mistério, porque não existe mistério escondido. Deus, tudo que é mistério, tudo aquilo que Ele precisa que nós saibamos, Ele não vai guardar para Ele. Não, isso aqui eu precisava muito que Ele soubesse, mas não vou contar. Deixa eles adivinhar, não acontece isso. Não fique esperando uma pitonisa, um profetizador vir falar para você, não. Aquilo que Ele queria revelar para você, está aqui, ó. O mistério, deixa eu me achar aqui, onde eu estou. 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito, a bondade que eu propuser em Cristo. Ninguém obrigou, é tudo por bondade. Que propuser em Cristo. Ele se propôs. Qual era o mistério? De fazer convergir em Cristo todas as coisas. Irmãos, tudo converge para Cristo. Toda a história converge para Cristo. Falando ontem, né, sobre a apologética, em determinado momento nós falamos disso, sobre uma das formas de nós dizermos que a palavra é um livro, a palavra de Deus, a Bíblia é um livro divino, um livro sagrado, um livro miraculoso, especial. Dos argumentos que nós temos é que para o ímpio isso não vai adiantar nada, tá? Porque os que se perdem, essas coisas, eles não conseguem enxergar isso. Mas veja, irmãos, um livro como esse, olha a grossura. Talvez você tenha uma maiorzinha, a minha é simplesinha, tá? Só tem um Inário aqui junto. Um livro como esse, isso que a nossa Bíblia tem esse papel finíssimo, tá? Gente, esse livro, 66 livros, tá? Escrito por mais de 40 autores, que a gente não tem nem noção quantas pessoas escreveram o livro de Reis. 40 autores, escrito num período de mais ou menos 1500 anos. Às vezes as pessoas trazem texto para mim, irmãos, que ela escreveu uma página, e eu começo a ler no segundo parágrafo, a pessoa já não lembra o que ela estava falando no primeiro. Ela já está falando de outro assunto. No terceiro, ela está falando de um outro assunto. No quarto, eu falei, eu não sei mais do que essa pessoa está falando. Ela não consegue seguir a coerência num texto de uma página. Esse livro, escrito, imagine um livro escrito por 40 autores, num período de quase 1500 anos, em 3 continentes, no mínimo, 3 idiomas. Porque Moisés, a gente nem sabe que idioma Moisés escrevia. Provavelmente um proto-cananítico. Nem era ainda o hebraico. E esse livro inteiro converge para uma única figura. A figura de Cristo. Que Deus maravilhoso. Que Deus glorioso. Você tem que sair dessa noite aqui, irmãos, falando, uau,
Que Deus maravilhoso é esse que eu tenho. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o único Deus. O mistério é que esse mistério que ele nos revelou, existem outros, né? E lá em Colossenses ele vai dizer que o mistério que desde a antiguidade passada haveria de ser revelado é o quê? Cristo em nós, esperança da glória. Todo mundo sabia. Esperança da glória. Mas esse outro mistério aqui é convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Irmão, Jesus veio na plenitude dos tempos. Você já viu um copo de água cheio? Não vou encher o meu não, que eu vou derramar, que eu vou fazer sujeira. Você já viu o copo? E aí você encheu ele, aí você coloca mais um pouquinho, ele faz aquela abóbada assim, abóbadazinha em cima do copo. Aquele ali é o pleuroma. Aquele ali é a plenitude. É no tempo exato, não, nem depois e nem antes, é no tempo exato. Ele veio. E nele convergiu todas as coisas. Tanto as do céu, como as da terra. Nele, em Cristo, né? Digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o quê? Conforme o conselho da sua própria vontade. Sabe por que Deus quis salvar você? Porque Ele quis. Simples assim. Sabe por que Deus permitiu o sofrimento de Jó? Porque Ele quis. Sabe por que Deus permitiu que o faraó lá do Egito lá escravizasse os egípcios, os judeus, lá os hebreus? Porque Ele quis. Sabe por que todas as coisas acontecem com você? Porque Ele quis. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Ele nunca vai virar para alguém e falar, eu vou consultar lá Abraão e ver o que ele quer. Ele não faz isso. Eu vou lá perguntar para Moisés. Ele não faz. Quando Deus pergunta alguma coisa para Moisés, é para testar Moisés. Porque tem horas, irmãos, que você só sabe como você age na hora de que você tem que agir. Se perguntar para você, ó, como você agiria se tal coisa acontecesse? Você fala, eu faria tal coisa. Mas na hora que a coisa acontece, você age totalmente diferente. Ele não consultou o futuro, ele não olhou para nós e viu aquilo que os arminianos chamam de graça preveniente, de fé preveniente, quer dizer. O que é isso, fé preveniente? Ele previu que você ia produzir fé. Deus viu lá do fundo e falou, Pedro é um cara bom, vai produzir fé, então eu só vou dar um empurrãozinho. Irmãos, Deus não é tolo. Se você conseguisse produzir fé sozinho, ele não precisava produzir isso em você. Ele faz todas as coisas, ele escolheu você, ele elegeu você, ele salvou você, ele te leva até o final dessa jornada, conforme o conselho da sua própria vontade. O Dr. Mauro estava aqui hoje falando pela manhã, você não vai morrer antes do tempo que você tem que morrer. Até brinquei com a Priscila hoje, foi só brincadeira. Eu posso comer massa à vontade, porque eu não vou. Dr. Mauro, ainda falei. Dr. Mauro falou que eu não vou morrer antes do tempo. Mas não é o Dr. Mauro que fala isso. É verdade, a Bíblia diz isso. Mas lógico que eu não tenho que abusar, essa é a parte da brincadeira. Se nós fazemos exercício, fazemos as outras coisas para melhorar, como o Dr. Mauro falou, a nossa qualidade de vida. Mas nós vamos viver o tempo determinado por Deus. Ninguém morre de véspera. Você não morre um dia antes do dia que Deus planejou que você morresse num dia, você morreu um dia antes, Deus fala, nossa, você me pegou de surpresa, não esperava por isso. Isso não acontece. Ele determinou cada uma das coisas. Quando a gente lê o Salmo 139, a gente vê lá, ele determinou cada um dos meus dias, todos eles estavam escritos no seu livro, e todos determinados, todos os dias, até o final deles. Quando você cai e rala o joelho, estava lá, determinado. E ele fez tudo isso segundo o conselho da própria vontade dele. Ele fez tudo isso porque ele quis. Sabe por quê? Você faz as coisas porque você quer, pelo menos você acha. A gente é influenciado por um monte de coisa. Mas nós estamos falando de um ser, do único ser do universo. Quer dizer, até fora do universo. O universo está na palma da mão dele. Que ele, de fato, pode fazer tudo o que ele quer. Só ele. Tudo isso, por meio do nosso Salvador, Redentor Jesus Cristo. O amado da nossa alma. Aquele que olhando a recompensa do seu penoso trabalho, ele se deu e morreu, foi esmagado pelo Pai,
morreu a minha morte, a sua morte. E aí, ele vai continuando aqui, ó, conforme o conceito de sua própria vontade, afirmamos de sermos, de novo, ele está mostrando aqui que ele está terminando o segundo refrão aqui do hino, para o louvor da sua glória. Tudo para o louvor da glória dele. E nós devemos estar satisfeitos quando nós fazemos coisas para o louvor da glória de Deus. Porque ele merece toda a glória. Ele merece todo o louvor. Vocês ficam assistindo? Eu não assisto. Mas eu tenho alguns aqui que gostam de assistir futebol. Você fica assistindo um jogo de futebol e fica lá falando, nossa, que jogador bom. Irmãos, perto de Deus, esse cara não é nada. Você olhava lá aquele corredor, o Bolt lá, o cara corria muito, era impressionante. Gente, perto de Deus, que consegue ver partículas se movimentando a uma velocidade que você nem sabe que existe. E Deus contempla tudo. Quem são esses caras? E você dá algum louvor para eles. Quem são eles perto do Deus que nos salvou? O único Deus que existe. E aí, agora vem a questão da segurança. A segurança que nós temos da nossa salvação. Deus nos elegeu, nós somos dele. Cristo pagou para que nós fôssemos dele. O preço foi pago por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é a certeza que nós temos? Que jamais nós nos perderemos. Que jamais nós seremos esquecidos. Que jamais nos afastaremos de Deus. O texto continua. Agora é a ação do Espírito Santo. Aquele que aplica em nós a obra da salvação. Versículo 12 ainda. A fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E aí Paulo vai fazer, olha, nós que de antemão esperamos em Cristo, os judeus, né, esperavam em Cristo, se bem que quando Cristo veio, eles rejeitaram, mas eles esperavam Cristo de antemão. Mas aí Paulo vai falar, mas também para vós, aqui também vós, gentios, que de antemão não esperavam, que antes não eram povos, que não eram povo de Deus, mas foram feitos povo de Deus, não eram filhos, mas foram feitos filhos de Deus. Aqui também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, vocês não esperavam de antemão, mas depois que ouviram a palavra da verdade, e tendo nele também crido, fostes, tanto um quanto o outro, foram selados com o Santo Espírito da promessa, porque havia promessa. Nós encontramos a promessa do Antigo Testamento. Em Joel capítulo 2, ela está lá. Nos últimos dias declarou Deus que acontecerá que o meu Espírito será derramado sobre toda a carne. Não é toda e cada uma das pessoas, tá? Todos aqueles a quem Deus quis salvar. E a indicação ali de Joel 2 é que o Espírito de Deus não trabalharia mais somente no coração dos judeus, do israelita. Ele trabalharia no coração de gente de todo o povo, raça, tribo, língua e nação. Eu e você. E nós somos selados, irmãos. Selados com o Espírito Santo da promessa. Essa ideia de selo é muito importante, porque selo era algo que era colocado em cartas ou em algo que pertencia a um rei ou um nobre. Então ele ia lá com o sinete dele, ou do seu anel, ou do seu bordão, e colocava lá o seu selo. Todo mundo que visse o selo saberia o quê? Não posso pôr a mão nisso aí. Isso aí pertence ao rei. Se eu pôr a mão nisso aqui, se eu roubar isso aqui, eu estou lascado. Para que nós não tivéssemos dúvida nenhuma de que nós somos de Cristo. Ele nos selou com o Espírito Santo. Irmãos, nós temos o Espírito Santo. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E não tem nada a ver com o dom de falar em línguas, como alguns dizem. Não tem nada a ver com isso. Esse foi um dom lá do período do Novo Testamento. E às vezes Deus pode ainda manifestar esse dom quando há necessidade de evangelismo. Não tem nada a ver com esse dom, como os pentecostais dizem. O selo do Espírito Santo, irmãos, é o batismo no Espírito. O batismo no Espírito é você ser colocado no Espírito. E agora, você foi lavado pelo Espírito. Você pertence a Ele. Você pertence a Deus. Você tem um selo. O diabo sabe de quem você pertence. Você é de Deus. Você não é de outro. Você não pertence a você mesmo. Você pertence a Deus. O segundo
A segunda analogia que Paulo faz aqui com relação ao Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele também é o penhor da nossa herança, ele está conosco. O fato do Espírito Santo estar conosco, irmãos, é a certeza que nós temos que Deus não esqueceu de nós. Deus não está lá no céu e esqueceu da gente. Não, Ele deixou um penhor para que nós saibamos que Ele não precisa lembrar de nada. Você acha que o arco-íris servia para Deus olhar do céu e falar, nossa, já joguei chuva demais, melhor a hora de parar. É porque quando nós olhássemos o arco no céu, nós lembrássemos, Deus fez uma promessa que não vai destruir mais a terra com o dilúvio. O Espírito Santo está em nós, irmãos, para que nós nos lembremos que nós somos dele. Enquanto ele está conosco, nós temos a certeza que um dia ele virá buscar. Vocês sabem o que é um penhor, né? Eu gostava muito de assistir um programa no History Channel, que era uma casa de penhores lá em Las Vegas. Esqueci o nome da casa de penhor, mas vocês já devem ter assistido. E eu e a Priscila ficava assistindo lá, porque falavam muito de história e tal, a gente gostava de assistir. E a pessoa chegava lá com um bem dela, algo que ela tinha, que tinha algum valor, e ela podia chegar lá e fazer o quê? Normalmente, ou ela vendia, ou ela entregava aquele bem e pegava um dinheiro de volta. Normalmente eles faziam isso lá, esse pessoal desse programa que a gente assistia, para poder ir lá jogar lá nos cassinos. E aí, se ele ganhasse, ele vinha e entregava o dinheiro de volta com algum juros pequenos, e pegava a sua propriedade de volta. Se ele não conseguisse receber o dinheiro de volta, ele já era, perdia o penhor. Mas, irmãos, quem colocou o penhor em nós é aquele que é o Deus do todo o universo. E se ele deixou esse penhor conosco, não é para que ele depois volte para buscar porque ele esqueceu de nós, é porque nós saibamos, para que nós tenhamos a certeza de que um dia ele virá nos buscar. Essa ideia do penhor é muito interessante, porque uma vez de forma pecaminosa, uma mulher ela fez isso com o Judá, era a nora dele. Se não me engano, o nome dela é Tamar. E ela era casada com um filho de Judá. Esse filho morreu, o segundo veio e morreu, e aí ficou esperando um próximo filho chegar, e nunca veio. Ninguém entregava esse filho para ela, e um dia ela se deitou com o seu sogro, e pediu para ele o bordão dele. Pediu algumas garantias. E no outro dia, quando o Judá foi lá para receber, mandou um amigo dele que tinha vergonha, mandou um amigo lá buscar o bordão, não encontrou a mulher. E aí descobriu que a mulher estava grávida. E aí o Judá falou, não, vamos lá, vamos aplicar a lei. Não era a lei dos mandamentos, dos 10 mandamentos e da lei de Deus, porque essa lei ainda não tinha sido entregue ao povo. Era lei comum ali na região. Vamos lá, tira essa mulher, vamos apedrejar ela. E aí ela faz o quê? Quem me engravidou é o dono disso aqui. E aí o Judá, quando reconhece o seu bordão, ele fala, deixa quieto, ela está justa. Mesmo um Judá pecaminoso, lembra de buscar o seu bordão. O que dirá o Deus Santo de toda a terra? Não virá buscar o seu penhor, não virá nos buscar. Ele não vai levar o Espírito Santo, porque no Espírito Santo não é uma coisa para ele levar, mas virá nos buscar, porque ele nos deu a garantia de ter o Espírito Santo em nós. Até quando o Espírito Santo estará conosco? Até o resgate da sua propriedade. Ele não vai resgatar o Espírito Santo. No caso aí, o Espírito Santo está conosco como penhor, mas o que ele vai resgatar somos nós. Vai nos levar para junto dele, para que nós estejamos com ele para sempre. Em novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Tudo isso em louvor da sua glória. Esse texto nos mostra, irmãos, é um texto comprido. Na nossa Bíblia aqui ele tem vírgula, no grego não tem vírgula, mas assim, Paulo vai falando sem parar esse hino de louvor aí. Tanto é que na nossa tradução, os tradutores, eles não colocaram nenhum ponto, não tem um ponto, nenhum, é uma sentença grande. O ponto só está aqui no versículo 14. Você tem no máximo aí um ponto e vírgula. Em toda essa sentença, Paulo adora a Deus pelo que ele fez por nós. Qual é a grande lição disso tudo, irmãos? Somos salvos por graça. Deus, o Pai, nos elegeu, nos predestinou
predestinou em Cristo, porque fora de Cristo não há salvação. Em nenhum outro há salvação, Paulo escrevendo a Timóteo. Em nenhum outro há salvação, porque também nenhum nome há dado entre os homens pelo qual sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo, o justo. E a certeza, irmãos, que nós nunca sairemos da presença de Deus e que jamais cairemos finalmente, como diz a nossa confissão. A certeza disso é que nós temos o penhor do Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo conosco, e não tem como você escapar da mão de Deus. O Espírito Santo é Deus, não tem como você sair, escapar, fugir dele. Por mais que você seja bom em se perder, e olha, nós somos especialistas nessas coisas. Deus é especialista em jamais nos perder. Ele não nos perde. Por mais que a gente tente, Ele não nos perde. O Espírito Santo está conosco, nos guardando, nos protegendo, nos guiando, nos mantendo firme, nos levando a adorar o Salvador da nossa vida. Adoremos a Deus, irmãos, por tudo que Ele fez por nós. Que o nosso coração seja quebrantado diante desse Deus. E que Deus maravilhoso. Não tem Deus, não tem nenhum falso Deus, porque não existe outro Deus. Mas não existe nenhuma lenda, nenhum mito de nenhuma outra falsa divindade, pretensa divindade, que seja como o único Deus. Como Deus verdadeiro. Que não é apenas o Deus único, Ele é o nosso Deus. O nosso Pai. O meu pai, Paulo, Paulo Dias de Sá Filho, meu pai. Ele foi, eu não lembro se ele é da Umbanda ou do Candomblé. Se ele assistir, ele depois vai falar. E ele falava que quando ele estava lá e ele mexia com essas entidades, com demônios, ele dizia que os demônios chamavam ele de cavalo. E uma das coisas que mais marcaram meu pai foi quando ele foi convertido, quando Cristo salvou ele. Porque Deus não chamava ele de cavalo, Deus o chamava de filho. E o relacionamento do meu pai tinha sido muito conturbado com o meu avô, com o pai do meu pai. E em Deus, o meu pai encontrou o verdadeiro pai. Isso mudou a vida do meu pai. E isso mudou a vida da minha família. Minha mãe foi a primeira a vir. Mas quando meu pai veio, as coisas se consolidaram em casa. E não haveria possibilidade de nenhum se desviar. Esse é o nosso Deus, o nosso Pai, que nos adotou por intermédio de Cristo e nos fez seu Filho. Oh, que Deus maravilhoso. Deixamos de toda a jactância, todo o orgulho próprio, não dependeu de nós. É graça, favor imerecido, a maravilhosa graça, amazing grace, que salvou um perdido como eu e um perdido como você. Adoremos a Deus, confiemos nele, estejamos tranquilos, porque em toda a nossa jornada aqui nós temos a segurança. Que segurança é essa? O Espírito Santo está conosco. E irmãos, você pode até querer largar a mão de Deus, mas Ele não larga a sua mão. Quando meus filhos eram pequenos, eu lembro que eu pegava os dois assim, uma em cada mão, segurava assim, e às vezes até eles queriam fazer assim, para soltar. E não tinha força, não ia soltar. E às vezes quando eu ia com eles em algum lugar assim, eu ainda fazia assim, ó, chegava lá, por exemplo, no McDonald's para comprar, estou dando propaganda aí para o McDonald's. E eu enfiava a mão de um num bolso, eles ficavam com a mão erguidinha assim, enfiada dentro do meu bolso, o outro na outra mão, e toda hora eu segurava a mão para ver se eles estavam ali ainda. Você nunca consegue escapar de Deus. Ele foi o seu encalço. Ele te atraiu, te arrastou para junto dele. Ele te salvou em Cristo. Pagou a sua dívida. Escreveu o seu nome em você. Você tem agora na testa o selo do Espírito, o penhor da sua herança. E a garantia de que Ele virá nos buscar, para estarmos onde Ele estiver, para todo sempre. Glória a Deus por isso.